Vamos dar início à aula sobre crase. É importante saber que a crase não é o sinal gráfico que se coloca no A. O nome desse acento é acento grave. Assim como colocamos um acento agudo na palavra vovó, o nome do sinal gráfico que colocamos no A é acento grave. A crase é a fusão de A mais A. É a fusão de duas vogais iguais, sendo que a primeira vogal é uma preposição e a segunda vogal é um artigo definido feminino. A crase é a junção de A mais A. Por isso, não se usa a crase antes de palavra masculina. Essas duas regrinhas são decoradas, mas muitas pessoas não entendem como isso funciona na prática. Vamos entender agora. É preciso entender também que a ocorrência ou não da crase está diretamente ligada à regência do verbo ou do nome. Por isso, a matéria de regência verbal e nominal precisa estar atualizada. Vamos aprender na prática. Ele deu o livro à professora. Deu o livro à professora. Temos uma preposição mais um artigo. Preposição a mais artigo a, ocorre a crase. Vou à fazenda. Ir à fazenda. Preposição a mais artigo a dá o a com acento indicativo de crase. Fazer referência às páginas, preposição a mais artigo as. Vou ao baile. Note que baile é um substantivo masculino e exige o artigo o. Se você fizer a soma da preposição a mais o artigo o, você vai ter como resultado ao. Por isso que não ocorre crase antes de palavras masculinas. Entendendo agora por que não ocorre crase antes de palavra masculina, veja mais exemplos. Ele andou a cavalo, ele comprou o fogão a prazo. Todas as palavras em negrito são substantivos masculinos e exigem o artigo o. Mas atenção, ocorre crase antes de palavra masculina quando a expressão a moda de está subentendida. Por exemplo, comi um bacalhau a Gomes de Sá. Comi um bacalhau à moda de Gomes de Sá. Há ainda outra situação em que ocorre crase antes de palavra masculina. Fui àquele serviço. Ir a aquele serviço. Você tem a soma da preposição a mais aquele, que dá a aquele serviço. Casos proibidos de crase. Antes de verbo, nunca ocorre crase. E antes de artigo indefinido, nunca ocorre crase. Vale a pena uma expressão sem crase. É só substituir por uma palavra masculina. Vale o sacrifício, vale o esforço. Antes de pronome indefinido e pronome de tratamento, não ocorre crase, exceto os pronomes de tratamento senhora, senhorita e dona. Com palavras repetidas, também não ocorre crase. Gota a gota, cara a cara, frente a frente. Antes de pronome relativo, não ocorre crase, com exceção do pronome relativo qual, que vamos ver mais adiante. Antes dos pronomes pessoais, também não ocorre crase. Pediu um favor a ela, deu 2 livros a mim. Antes de a no singular, mas palavra no plural, nunca ocorre crase. A no singular, mas palavra no plural. Antes de pronomes interrogativos e antes de pronomes demonstrativos. Depois de outra preposição, não ocorre crase. Fui para a Itália. Note que para é uma preposição. Não ocorre crase após preposição.
Na correlação das preposições de a, trabalho de 2 a 8 horas por dia. Cuidado com essa correlação, de a. Casos obrigatórios. Em diversas locuções adjetivas, adverbiais, conjuntivas e prepositivas, sempre com o núcleo feminino. Veja os exemplos abaixo. Antes de horas, no geral, ocorre crase. Às 8 horas. Lembrando que horas, o H de horas é H minúsculo. HR e HRS não existem. Antes do pronome relativo qual. A cena a qual assisti foi chocante. Casos facultativos. Depois da preposição até, antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos femininos. São apenas esses 3 casos facultativos. Casos especiais. Antes das palavras casa, terra, no sentido de solo, e distância, só ocorre crase se elas vierem especificadas. Fui à casa sem a ocorrência da crase. Fui à casa dos meus pais. Casa especificada, ocorre crase. Dica especial com o verbo ir. Se vem o da, ocorre crase no a. Se vem o de, crase para quê? Fui à Espanha, venho da Espanha, crase no a. Fui a Barcelona, eu venho de Barcelona. Crase para quê? Um resumo sobre crase. Casos em que a crase é proibida, obrigatória e facultativa. Vamos fazer exercícios para fixar o conteúdo aprendido? Apostila digital com 35 exercícios sobre o uso da crase e gabarito comentado. Todos os exercícios são elaborados por mim. Deixarei o link nos comentários. Parabéns por ter chegado até aqui. Obrigada!